Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero mostrar para vocês nesse vídeo como um PPP deve ser preenchido. E para isso eu trouxe dois PPPs aqui de clientes nossos, em que eu vou demonstrar passo a passo quais os campos que você tem que prestar atenção. Então quando você pega um PPP, primeira coisa você tem que observar aqui CNPJ, nome empresarial, o NIT do empregado, nome do trabalhador. Obviamente eu tapei os dados aqui para manter o sigilo. Número do carteira de trabalho também, nascimento, enfim, seus dados básicos. É isso que você tem que verificar. A gente desce aqui mais um pouquinho para as funções que o empregado exercia. Pode ver aqui que esse segurado ele começou na empresa em 94. Esse PPP é de 2019. Então assim, ele está nessa empresa há muito tempo. Qual era o cargo que ele exercia? Cargo de maquinista, operador. Tudo bem que operador é uma coisa muito genérica, então você vai ter que descer aqui, ver a descrição das atividades. Atividades de controle de geração de energia elétrica, alta tensão, aqui já acende o alerta para uma tensão alta, no caso acima de 250 volts, caso você não saiba, exposição acima de 250 volts, considera sim para fins de tempo especial. Mantendo a continuidade operacional do sistema, buscando otimizar os parâmetros, mantendo a ordem, limpeza do local, organização dos equipamentos. Basicamente, aqui o segurado, ele fez as mesmas funções. Então, se ele ficou todo esse tempo aí, exposto a alta tensão aqui, né? Então, você já está imaginando aí qual será a tensão que ele estava exposto, que é onde a gente chega aqui na exposição de fatores de risco. Esse segurado ele estava exposto a ruído e eletricidade. E o nível aqui de intensidade de ruído, você pode ver, é de 95 a 112 decibéis. Se você me acompanha aqui faz um tempo, você sabe que eu postei uns vídeos atrás que foi afetado um tema no STJ acerca dessa variável aqui de ruído, né? De 95 a 112. Qual que você poderia considerar? Logicamente que aqui o segurado estava exposto a um ruído muito maior. Mas e se fosse caso de 70 a 95? Você poderia considerar só esse aqui? Né? Se você tem um caso parecido, eu vou deixar sugerido um vídeo aqui em cima que fala exatamente sobre isso aí. Isso aqui não foi finalizado esse tema, mas já há um julgamento favorável sobre isso aí. Bom, voltando aqui, esse segurado também estava exposto a uma tensão acima de 250 volts. E a gente chega também aqui na técnica utilizada, que é importante, pelo NR15 anexo 1. Eu vou mostrar no outro PPP para vocês que a técnica utilizada nesse outro PPP, ela não está desse jeito. E eu vou te falar o que isso pode implicar, os problemas que isso pode trazer. Aqui no campo de EPC eficaz, equipamento de proteção coletivo, na verdade esse campo aqui não faz muita diferença. Então se tivesse não ou sim, não teria muita diferença. Aqui no campo EPI eficaz, já foi muito discutido isso aí na justiça, ele faz diferença se forem alguns agentes nocivos. Para a questão aqui de ruído, ruído não faz diferença, e isso para fins judiciais. A gente teve o tema 555 aí do STF, em relação a ruído, independe se o segurado está usando EPI ou não vai ter muito problema, na verdade não vai fazer diferença a atenuação do nível de ruído se ele usar EPI. Aqui no outro campo temos o certificado de aprovação de EPI, isso aqui serve para outros fins, é um pouco mais complexo, eu vou deixar para falar isso aí no outro vídeo. Então vamos descer um pouquinho mais aqui, pode ver que nos outros períodos que o segurado trabalhou, teve uma diferença aqui no nível de ruído. O nível de ruído aqui já começa a descer, tá vendo? 85 a 100, depois 94 a 105, que foi o que eu falei em outros vídeos. Conforme o tempo foi passando, as empresas elas foram se modernizando para diminuir a exposição do segurado aí a ruído, porque isso tem uma implicação sim. Gera uma aposentadoria especial, a empresa é impactada. Falando um pouco em português, eles pagam um pouquinho mais de imposto. Então, conforme o tempo passa, a tendência é que o nível de ruído seja menor. Em relação às outras exposições aqui, eletricidade mesma coisa, tensão também, todas acima de 250 volts. Então, aqui o EPI está eficaz também, o certificado de aprovação. Isso aqui também é importante estar preenchido, né? No caso, fala um pouco aqui do EPI, fala se foi observar o certificado de aprovação, higienização, periodicidade. Isso aqui pode ou não beneficiar o segurado, principalmente se você estiver querendo discutir períodos biológicos, exposição a agentes biológicos. Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença.
Mas esses campos aqui, ó, você também tem que estar atento, porque isso pode ser uma coisa favorável ou não para você. Campo 16, responsável pela gestão ambiental, também tem que estar. No caso aqui, é o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, para verificar essa exposição a agente nocivo, com o NIT, registro de conselho de classe, tudo tem que estar isso aqui. Monitoração biológica não tem necessidade, isso aqui as empresas não precisam preencher. Então isso aqui pode estar em branco no seu PPP, que não tem problema nenhum. E também aqui, ó, data de emissão do PPP, que essa exposição a agente ambiental vai ser válido até essa data, né? Às vezes pode ser que tenha necessidade de pegar um PPP atualizado, mas isso, logicamente, também depende de caso a caso. O NIT também tem que estar aqui, o nome do representante da empresa, no caso aqui é um procurador, e a localização aqui da empresa. Esse campo de observações pode ser importante ou não. Aqui nós temos que a função foi exercida de modo permanente, não ocasional nem intermitente. Layout aqui não sofreu alterações. Então, esse campo aí, ele pode salvar o segurado caso tenha alguma omissão aí de informação. Mas isso aqui também é muito variável. Isso aqui também não vou me aprofundar muito nesse vídeo. Tá, vamos lá para o segundo PPP. Próximo PPP que eu quero mostrar para vocês é outra profissão, outra exposição a agente nocivo. Então, vamos lá. Verificar o CNPJ, nome empresarial, nome do trabalhador, número da carteira de trabalho também. Isso aqui eu expliquei bastante. Agora aqui, ó, é um PPP de uma enfermeira, técnica de enfermagem, né? Profissografia aqui, ó. Aplicar injeções por ordens médicas. Entregam remédios, pacientes por ordem médicas para ser usado por via oral, auxiliar médicos, fazer curativo, passar sondas. Enfim, isso aí é função de enfermeiro, técnico de enfermagem, tá redondinho aqui. Vamos lá para baixo. Agora aqui, exposição a registro ambiental, que é o que te dá o direito a reconhecer o tempo especial. Temos aqui uma exposição biológica, química e ergonômica. Ergonômica, você esquece, isso aqui não dá direito à aposentadoria especial, pode ignorar isso aqui. Em relação à exposição tipo biológico, temos bactérias, fungos, protozoários, vírus. Agente químico, medicamentos sólidos, líquidos, detergente, álcool iodado. Aqui, ó, observação, agente químico, era para estar mais completo isso aqui, né? Porque está muito genérico. O que é? Qual medicamento sólido, líquido, detergente? Qual é a composição química disso aqui? Tá, né? Nessa parte aqui está incompleto. Mas significa que o PPP é ruim? Não. Não significa que o PPP é ruim. Se tiver outras informações que dão direito aí a reconhecer o tempo como especial, não vai ter problema. Então, campo 15.4 aqui, ó, também está não aplicável. Técnica utilizada também não tem nada. Isso aqui pode ser que dê problema. O certo é ter a técnica utilizada, mas é o que eu falei em outros vídeos, né? Tem empresas aí que preenchem o PPP certinho, de acordo com o LTCAT, tem outros aí que falta dados. Se a gente pegar aqui também o EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, não é eficaz, né? Se você pegar o EPI eficaz, no caso aqui, anulou a exposição a agente nocivo para o segurado, é o que fala o PPP. Este PPP está faltando aquele outro campo que fala em relação ao EPI. Ficou faltando aqui, né? Então, é caso de retificar PPP. O responsável pela gestão ambiental está certinho. Tem o NIT, o CREA, o nome do responsável, o período também está aqui. Então, nisso aqui, beleza. Se a gente desce aqui, resultado de monitoração biológica, isso aqui também não tem necessidade, que nem eu falei no outro PPP. Responsável pela monitoração biológica também não tem necessidade, isso aqui não vai afetar para fim de aposentadoria especial. Tem um artigo da instituição normativa dispensando o preenchimento disso aqui, mas tem empresa que preenche do mesmo jeito. O NIT do representante legal, a data de emissão do PPP também está aqui. Os carimbos também são importantes. Se não tiver carimbo, quer dizer que não vai conseguir? Também não é bem assim, mas é importante ter. Se você quer aumentar suas chances de conseguir o tempo especial, é importante que todos os dados necessários do PPP estejam lá. E também aqui o carimbo do médico do trabalho. Aqui não tem necessidade, é mais o representante legal da empresa. Campo observações aqui praticamente não tem nada, né? Então, o que a gente pode falar desse PPP aqui? Ele está, de certa forma, incompleto. O INSS provavelmente não vai reconhecer esse PPP, a especialidade. E especificamente nesse caso aqui de uma cliente nossa, o INSS não reconheceu. Teve que judicializar. Mas aqui a gente tem uma vantagem que cargo de enfermeiro, por exemplo,
ou então profissionais de saúde, médico, dentista, eles já são bem reconhecidos aí na jurisprudência que eles estão expostos a agente biológico. Não existe EPI que anule isso aí, né? Totalmente a exposição. Então, nesse caso aqui não tem muito problema, mas se fosse um outro, agente químico, por exemplo, poderia ter problema sim. Então, vocês veem aí que não necessariamente um PPP incompleto é sinônimo de indeferimento. Você tem que analisar o caso aí, você tem que ter um conhecimento de como que a jurisprudência entende em relação a isso. Em relação a esse PPP, nesse caso técnico, a segurada conseguiu sim a especialidade de 1990 a 2000, mas foi por esse motivo que eu acabei de falar. Nesse PPP, esse detalhezinho que eu falei não fez diferença, mas se fosse outro caso, poderia fazer. Então, sempre analisando caso a caso. Você tem um PPP desse jeito? Como que você já entrou na justiça? Ou tem algum dado faltando aí no seu PPP? Deixa nos comentários abaixo que eu quero saber. Por isso, pessoal, é o que eu sempre falo, é importante você ter análise aí de um profissional, né, um advogado de direito previdenciário que tenha conhecimento em períodos especiais. Se você desejar uma análise do seu caso, os nossos contatos estão aí abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no nosso canal para ser notificado quando a gente postar mais vídeos como esse. Obrigado por me acompanhar até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.